Oi, pessoal! Olha, integrar a tecnologia na sala de aula às vezes parece um verdadeiro labirinto, né? Mas a boa notícia é que as diretrizes oficiais lá do CNE e do MEC funcionam como um mapa. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: decifrar esse mapa juntos e montar um passo a passo prático para guiar a jornada digital de cada estudante. Vamos lá? A grande questão é essa, e ela é o centro de tudo. Como é que a gente guia os nossos estudantes nesse mundo digital de um jeito que seja seguro e, ao mesmo tempo, que tenha um propósito pedagógico, que ensine de verdade? É para responder a isso que a gente vai passar por cada fase da vida escolar, uma de cada vez. Então, o nosso roteiro de hoje é bem claro. A gente começa com um panorama geral, o desafio digital. Depois, mergulha nas particularidades da educação infantil, passa pelo ensino fundamental e pelo médio. E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar sobre o nosso papel como professores nesse processo todo. Ok, antes de sair falando de qualquer ferramenta ou aplicativo, a gente precisa ter um alicerce bem firme. E segundo as diretrizes, essa base tem nome, é a cidadania digital. É a partir desse conceito que todo o resto vai se construir. Mas, na prática, o que é essa tal de cidadania digital? Pense assim, é a capacidade de agir de forma ética, com responsabilidade, com segurança e com respeito nos ambientes digitais. Ou seja, não é só sobre saber usar a tecnologia, mas sobre entender o nosso impacto e o nosso papel quando a gente está online. Vamos começar lá do comecinho de tudo, a educação infantil. E aqui, a abordagem é de cuidado máximo, sabe? A tecnologia fica em segundo, às vezes até em terceiro plano. O foco aqui é totalmente outro. Nessa fase, gente, a essência do desenvolvimento está aqui, nas experiências concretas. É o toque, a interação com os amigos, a exploração do mundo físico. A tecnologia simplesmente não pode e nem deve substituir isso de jeito nenhum. Então, a grande lição para a educação infantil é menos telas. A recomendação oficial é bem clara: evitar. E se por algum motivo for usar, tem que ser algo super pontual e sempre com a gente ali mediando. O foco principal é no que a gente chama de computação desplugada. São atividades, jogos, brincadeiras que ensinam lógica e padrões longe de qualquer dispositivo. E claro, trazer a família para essa conversa sobre equilíbrio é fundamental. Agora, avançando para o ensino fundamental, o cenário já começa a mudar um pouco. É aqui que os alicerces da alfabetização, dos letramentos, tudo isso está sendo construído. E a tecnologia, usada com muito critério, pode começar a ser uma aliada. Repara bem, aqui a tecnologia entra como uma ferramenta de apoio. Ela nunca é a protagonista. E a palavra-chave continua sendo mediação. A nossa presença, a nossa intenção pedagógica, é isso que faz toda a diferença no final das contas. A abordagem aqui tem duas etapas. Nos anos iniciais, o foco é absoluto na alfabetização. O uso de telas é mínimo, super criterioso e de preferência coletivo, sabe? Tipo uma projeção para a turma toda. Agora, nos anos finais, a conversa já fica mais profunda. A gente começa a trazer a reflexão crítica. Como é que os algoritmos funcionam? Quais são os impactos da tecnologia na sociedade? Bom, chegamos ao ensino médio. E aqui o objetivo muda de novo e muda bastante. Agora, a meta é formar jovens que tenham autonomia crítica, que sejam capazes não só de usar a tecnologia, mas de analisar, de questionar e até de criar com ela. E nesse momento, a sala de aula se transforma. Ela vira um laboratório de projetos, de pesquisa, de colaboração. O estudante deixa de ser aquele consumidor passivo de tecnologia para se tornar um participante ativo, um criador, um crítico do mundo digital. No ensino médio, as discussões ficam bem mais complexas. A gente vai falar sobre ética e inteligência artificial, sobre o viés nos algoritmos, sobre integridade acadêmica na era do copia e cola. A ideia central que precisa ficar é que a tecnologia não é neutra. Ela é uma construção social e tem que ser analisada desse jeito. Com toda essa jornada do aluno em mente, fica muito claro que o nosso papel também se transforma, né? A gente deixa de ser só aquele transmissor de informação para se tornar algo muito mais complexo e essencial, um guia ético. E essa é a grande virada de chave. A gente sai de uma visão instrumental, onde a tecnologia é só mais uma ferramenta, para entrar numa visão crítica. O foco se desloca da pergunta como usar para perguntas muito mais importantes, como por que usar e quais são as consequências de usar. Então, o nosso novo papel tem várias faces. A gente se torna um curador que seleciona criticamente os recursos,
um mediador que provoca o diálogo e o pensamento crítico e, acima de tudo, um guia ético que ajuda a navegar nesse ambiente digital com segurança e com responsabilidade. E no centro de toda essa discussão tem um princípio que não tem negociação. Essa citação do referencial do MEC é muito clara. A proteção integral de crianças e adolescentes é inegociável. Ponto final. É isso que tem que guiar todas as nossas decisões. Para garantir essa proteção na prática, a gente tem um pilar legal que é fundamental, a LGPD. E ela não é só uma burocracia, viu? É uma ferramenta super poderosa para a gente assegurar a privacidade e a segurança dos dados de toda a comunidade escolar. E a LGPD se traduz em deveres muito concretos para a escola. Por exemplo, tem que ter consentimento explícito dos responsáveis para coletar dados. Tem que seguir o princípio da minimização, ou seja, coletar só o que for essencial. É preciso ser transparente sobre o uso desses dados. E importantíssimo, jamais compartilhar dados de estudantes para treinar modelos de IA de outras empresas. A recomendação, inclusive, é desestimular tecnologias invasivas como o reconhecimento facial. No fim das contas, a mensagem principal é de empoderamento e não de substituição. A tecnologia, a inteligência artificial, elas são ferramentas para potencializar o nosso trabalho, para complementar a nossa capacidade de ensinar e a capacidade dos estudantes de aprender. E assim, a gente encerra essa análise com uma pergunta para a gente levar para casa. A jornada é contínua, o diálogo precisa seguir, pensar sobre qual é o nosso próximo passo na nossa sala de aula, na nossa escola. É isso que vai realmente transformar a teoria em prática e preparar os nossos estudantes para o futuro que já chegou.